Você quase se desinscreveu desse canal achando que não teriam mais vídeos, correto? Errado. Au! We're gonna use knives, just like animals, animals like animals. Oh. Se você assiste as minhas lives no meu canal principal, caso você não saiba, esse aqui é meu canal secundário. Se você tá aqui achando que esse aqui é meu canal principal, primeiro que você tá perdido. Vai pro meu canal principal. Ou fica nesse também. Se você assiste as minhas lives, você sabe que eu gosto de cozinhar. Eu gosto de me arriscar na cozinha, eu gosto de fazer receitas. Cozinhar é o meu prazer. Nossa, gente, eu não me daria bem na cozinha não, viu? Pra ser chefe de cozinha. Falar pra vocês que meu sovaco tá suando, que eu tô descabelada, que minha cara tá... Não aguento essa pressão não, eu tenho ansiedade, você tá maluco? E no vídeo de hoje eu fiz receitas que eu sempre quis comer. Foram 5 receitas? 6 receitas? Não sei, vamos descobrir junto que faz muito tempo que eu gravei essas receitas. E agora, nós estamos monetizados, tá? Então dá like nesse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal e dá bastante view, porque agora somos monetizados. Se eu não me engano, eu preparei 5 receitas, uma receita de kimchi, lamen, um café da manhã estadunidense, uma torta de morango e a última receita foi um misturadão de tudo que vocês vão ver. Bom, o primeiro passo foi cortar as acelgas e galera, a acelga é um negócio que é grande, tá? Quando você for comprar acelga no mercado pra fazer uma receita, toma cuidado, porque a acelga, ele é um negócio gigantesco, que não acaba mais, e se você não gosta de acelga, assim como eu, você vai sofrer um pouco. Foi um talatão de acelga, tá? Foi um talatão de acelga, mas eu admito que eu não comi toda essa acelga. Eu fiz o kimchi, eu fiz várias saladas, sobrou um pouco de acelga e ela acabou apodrecendo na minha geladeira, mas foi pouco. Tá? Eu não desperdiço alimentos porque eu sou aqui, ó, neta de Dona Maria. A minha avó, se minha avó me vê que eu tô desperdiçando comida, ela arrebenta a minha cara. Fazer kimchi não é tão difícil assim, você só precisa cortar a acelga. E aí você corta do tamanho que você quiser, você pode deixar ela maior, você pode deixar ela mais fininha, você pode deixar ela mais picotadinha. Vai do gosto do cliente. Depois você coloca essa acelga em um pote, você tempera com sal, precisa ser sal grosso. Você mistura e você vai ver que a acelga, ela vai começar a soltar água. Você precisa tampar essa acelga, ou você pode cobrir com um pano e deixar de lado, porque essa acelga, ela vai murchar. Ela vai soltar muita água e ela vai ficar bem murchinha. Depois, a gente começou a preparar o nosso lamen. A base do caldo é miso e carne de porco. O cara da receita disse que você podia pedir pra moer a carne de porco, só que a gente descobriu que ninguém moe carne de porco. Então começamos o processo de tirar a gordura da carne, picotar a carne. A gente comprou costela, mas aí você compra o pedaço que você quiser. E esse meu namorado cortando, corta. Percebi que ele é lento. Percebi que meu namorado, ele não tem as habilidades de cortar carne, porque ele ficou ali, ó, um tempão. Até que eu cansei e mostrei como é que se corta uma carne. Em menos de 5 minutos eu cortei a carne. É impressionante quando você vê ele cortando carne, você vê eu cortando carne. A pessoa, quando ela sabe, tá? A rapidez que eu cortei a carne é brincadeira. A gente pegou a carne e colocou no... Eu não sei o nome desse negócio. Esse aparelho que faz tchac, tchac, tchac. E foi assim que a gente moeu a nossa carne. O cara da receita passou outra receita de tarê, que você coloca os ovos, e aí você coloca um bacon de salgado. Então, nós fomos fazer esse tarê aí. O tarê também não é muito difícil. Você só precisa de saquê, açúcar, água e shoyu. Mexe, e aí você espera ele vai meio que caramelizar por causa do açúcar. Depois a gente foi salgar o nosso bacon e é muito fácil, você corta as fatias do bacon e aí você cozinha elas, você coloca ela numa água sem sal, sem nada, deixa lá, meu filho, você vai cozinhar, viu? Durante um bom tempo, porque assim, todo o sal do bacon, ele sai. O próximo passo foi refogar a carne de porco, cebola, alho, frita a carne, não tem mistério, deixa ela pegar uma corzinha, porque se você comer carne de porco crua, você morre. Sem brincadeira. E esse caldo, ele demora, tá? Eita, caldo que demora pra pegar fervura, que ele demora. Se prepara que ele demora. Colocamos o nosso miso e cerca de 2 litros de água e esse molho, ele vai mexer.
Ele vai ficar ali um tempão, tá? Um bom tempo, você te prepara, que vai demorar. Essa água suja. A gente também colocou uma pastinha de pimenta que a gente tinha comprado pra fazer o kimchi e colocamos essa pastinha no nosso molho pra dar uma saliência. Nossa, pior que tá mesmo, dá pra perceber que ficou um marrom mais puxado pro bege mesmo, com tons vermelhos. Esse é o bacon no tarê, o gosto muda completamente, ele fica adocicado, né? Porque esse é o objetivo. A receita pedia ovo, você podia colocar o ovo no tarê, ele ficava todo bonitinho e você colocava no seu lamen. Eu cozinhei 5 ovos e eu errei o ponto dos 5 ovos. Meu, não acredito que a gente... A coisa mais fácil do mundo. A gente pode só botar ele pra cozinhar. Bota aí, mano. O quê? Não pode, no método padrão mesmo. Ah, não, eu já... Deixa quieto, Silva aí. Deixa quieto, Silva aí. Ele não quer ser feito. A gente decidiu colocar o caldo na panela de pressão porque era muito caldo, então a gente precisava de mais espaço. E depois era só mexer o bacon no tarê até você achar que tinha lá o ponto. O problema nessa história é que compramos o macarrão errado. A gente comprou o macarrão fininho. Eu não tenho imagens dele, eu esqueci de gravá-lo. Mas era um macarrão muito fininho usado pra fazer sopa. Então ele ficou estranho. A gente gravou essa receita na sexta. Eu estava exausta. Os dois estavam famintos e cansados. Eu não aguentava mais o cheiro do molho do lamen. Lamen é gostoso, tá? Quando fazem. Quando você vai num lugar comer. Quando você faz, é outra parada. Eu tentaria fazer de novo, só que numa quantidade bem menor, usando o macarrão certo. E não sexta-feira à noite, depois que meu namorado chegou e os dois estavam exaustos. Eu faria, sei lá, num sábado que não tem nada pra fazer. O próximo passo era montar o seu prato. Peguei com a mão mesmo, porque a essa altura do campeonato eu já tava lelé das ideias, tava faminta. Não tinha aquela cumbuquinha bonitinha pra você colocar o lamen. Eu ia comprar na Liberdade. Tava R$30. Eu falei, não vou pagar R$30 numa cumbuca não, eu compro na internet. Essa sou eu comendo lamen ao lado da caixa de areia do meu gato, porque a gente escolheu o pior ângulo possível pra gravar. Tava gostoso, o macarrão tava muito fino, eu estava acabadaça. Foi um pratão, eu percebi isso na metade do prato, eu percebi que era muita comida depois que eu já tinha colocado. Mas o bacon tava gostoso, o caldo tava gostoso, o macarrão não tava tão gostoso assim, eu acho que foi ele que estragou meu lamen. Não é um lamen exatamente bonito, mas ele tava ok, eu daria 7 de 10. 6 de 10. Kimchi, pra quem não sabe, é uma conserva, é uma comida típica coreana e é uma conserva de acelga. Então, enquanto a gente preparava o lamen, a gente também preparava o kimchi, porque a gente só ia comer esse kimchi no dia seguinte. Depois de 2 ou 3 horas, a sua acelga vai estar molinha, vai ter soltado um monte de água. É nesse momento que você lava a sua acelga e tira o excesso de sal. Você vai colocar alho pra caramba. Eu acho que foram 6 dentes de alho. Bota alho pra caramba que esse negócio tem que ficar apimentado. Ah, sei lá, deve ser outra espécie de cana. Uai? Pô, amor, eu nunca vou esquecer quando a gente tava na praia, fomos pular um terreno pra pegar cana de açúcar, eu, Vinícius e Marquinhos. Nem pular o terreno, porque o terreno era aberto pra rua. Entramos lá, o Marquinhos olhou de longe assim, ele viu de longe, ó, né, como é que é? É um pé de cana. Mas é porque ele parece um bambu. Roxo. Ele falou, é Canaã. Esse é Canaã. A gente falou, o que? Ele é Canaã. Vamos lá. O negócio era meio azedo. Como que ele entende tanto de cana? Sei lá, o Marquinhos entende de muita coisa que a gente não entende como que ele entende. E tudo ele conserta com forca-gato. No surf tem a cordinha que prende na prancha. E ele pegou. Ele tinha 3 cordinhas. Ele teve 3 cordinhas ao longo do tempo. E aí, um momento, a terceira quebrou. Aí ele falou, eu vou fazer uma. Aí ele pegou, tipo, a melhor parte de cada uma e remendou tudo com enforca-gato. Tacou marcha. Depois do alho, você coloca pimenta. O certo é ser uma pimenta coreana em pó, só que a gente só achou pimenta coreana em pasta. Então a gente não sabia o quão apimentado era esta pimenta. Então a gente colocou na fé de Deus e assim.
Vocês vão ver o que vai acontecer. Agora que você vai descobrir se ela realmente é forte mesmo ou não, né? Se for forte, me lasquei, né? Eu acho que... Você não gosta? Eu acho que devia ser pasta, né? Você não gosta? Guarda minha pimenta! Vai ter que comprar mais pimenta se você quiser fazer mais quente. Mistura, 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 mistura. Vai ficar vermelho pra caramba. Vai parecer que você tacou sangue nesse negócio. E vai de novo pra geladeira, porque você tem que esperar 24 horas ou 48 horas pra você conseguir comer a sua conserva. É importante que você não tampe o seu pote, porque senão ele explode. Ele literalmente explode, porque... sei lá, explode. A moça do vídeo falou que explode, então se você for tampar, deixa uma beirolinha pra que não exploda na sua geladeira, porque esse negócio, ele tem um cheiro forte. Amanheceu o dia e a nossa próxima receita era um café da manhã estadunidense. Sabe aquele café da manhã, ovos e bacon, que você via nos seriados ou nos desenhos e você sempre quis comer, mas era extremamente gorduroso e a sua mãe jamais faria um café desses pra você? Pois bem, foi uma receita bem simples, nós fritamos o bacon, depois fritamos os ovos e aí o meu namorado, ele fez os pães, ele assou os pães na chapa. A gente também quis experimentar o kimchi, porque já tinha passado 12 horas e aí eu queria ver o que tinha dado, se tinha ficado apimentado ou não. Parece ser durinho. Vira o pão, hein? Eu vou... Tá apimentado pra caralho. Caramba! Tá aparecendo ela aí? Tá. Mas é bom. Mas não pra comer puro. Um Não tem que comer isso arrozinho, puro, uma não. proteína. Meu, isso aqui no arroz. Um arroz de frango frito, hein? Ou um arroz de bife. Qual você acha que é melhor? Linguiça frita. A gente pode fazer carne de porco também, que é o que combina, né? Nossa! Apimentar? Eu tenho medo de apimentar. Ai, para de ser frouxo. Pega um crocantezinho ali, ó, do branquinho pra mim, do duro. Mas é gostoso. Mas assim, uma paulada. Nossa senhora. Mas é gostoso. Mora o pão! Esse foi o nosso café da manhã, bem saudável, graças a Deus. Tava gostoso, tá? Vale a experiência, mas definitivamente não é um café da manhã que eu tomaria todos os dias, porque senão eu vou ter gordura na minha veia. Não recomendo. Mas vale a pena experimentar e vale a pena fazer. A gente tinha acordado muito tarde, então tomamos café da manhã muito tarde. E aí eu decidi fazer resto de ontem. Tinha sobrado muita coisa do lamen, então fizemos lamen outra vez. Na verdade, sobrou caldo. Fizemos mais macarrão, ou comemos o macarrão que sobrou, porque a gente fez macarrão pra caramba, e esse macarrão ele é fininho e rende, tá? Só que aí decidimos fazer mais coisas, porque achamos que o lamen que tinha sobrado não seria o suficiente. Zoião, tá? 2 zoião. Se a gente tivesse morrido naquele dia, a gente ia pro inferno pelo pecado da gula, porque a gente fez muita comida. Meu, a gente pesou a mão, foi muita comida. Decidimos fazer frango empanado com farinha panko e eu comecei a temperar o meu frango. Vitória, como que você tempera o seu frango? Eu coloco todos os temperos. Tem pimenta do reino? Coloco. Tem pimenta baiana? Coloco. Tem coentro? Coloco. Taca o sal, porque se você não coloca sal no frango, fica horrível. Eu também gosto de colocar limão no meu frango. O Lucas não é muito fã de limão, mas eu adoro encher o meu frango de limão. Eu acho que fica muito gostoso. Eu também coloco maionese. Uma vez o meu amigo, ele colocou maionese no frango, ficou uma delícia. Desde então, eu coloco maionese no meu frango. Depois de temperar o meu frango, eu guardei ele na geladeira para ele pegar um temperinho. E enquanto o meu frango pegava tempero, eu fiz uma torta de morango de padaria. A massa, ela era bem simples. Farinha, manteiga, uma gema de ovo. E eu detesto quando as receitas pedem uma gema de ovo, porque é sempre uma lambança, é sempre uma nojeira. O meu namorado, ele sabe fazer bonitinho, mas eu não. Eu boto ali na mão e às vezes ela estoura na minha mão e... é bem legal. Raspas de limão pra dar um grau. Eu não senti esse limão, tá? Eu não senti o gosto nenhum do limão. Aí, meu amor, você vai enfiar a mão nessa massa e você vai sovar até não querer mais. É muito fácil acertar o ponto dessa massa. Se eu não me engano, não vai leite. Eu não lembro de ter colocado leite na minha massa. Não sei agora. E esse é o ponto da massa. Não é muito difícil chegar nesse ponto. Se eu chegar... Olha, vou falar pra vocês. Massa
é o meu nêmesis. Toda vez que eu faço uma massa, eu erro o ponto. Seja uma massa de bolo ou uma massa de pizza. Mentira, a massa de bolo eu sempre acerto. A de pizza eu nunca acerto. Então, se eu, a maior inimiga das massas, conseguiu acertar o ponto dessa massa, você também consegue. O próximo passo é colocar na sua forma de fundo falso. Eu não tenho uma forma de fundo falso e eu não queria comprar uma forma de fundo falso porque eu não tava afim. Então eu coloquei numa forma antiaderente e aí você espalha a sua massinha na sua forma. Eita, massa difícil de espalhar porque ela é muito fina. A minha massa ficou muito fina. Então você espalha de um canto e falta massa, e você espalha do outro canto e falta massa no outro canto. Então eu fiquei ali um tempo modelando essa massa. É importante que você faça furinhos na sua massa, porque de acordo com o cara da receita, essa massa ela pode inchar, ela não vai fermento. Se eu não me engano, ela não vai fermento. Mas ela pode fazer bolhas de ar. A minha massa fez bolhas de ar, mesmo furando. Então, não sei. Mas eu tentei, é o que importa. O próximo passo foi fazer o recheio da nossa torta. Leite condenado, 2 caixinhas, se eu não me engano. Creme do leite, a farinha do trigo, ovos. Vitória, quantos ovos? 6, tá? Tá bom pra você? 6 ovos. Eu acabei com a minha cartela de ovos só fazendo o lamen, que deu errado, e essa torta. E não são ovos completos, são apenas gemas. Então são 6 gemas. Quando você for misturar creme de leite, leite condenado e ovo, faça isso com o fogo desligado. Porque se você acende o fogo, o seu creme ele vai ficar quente. E aí a sua gema, na hora que ela cair ali, ela vai cozinhar. E vai ficar aquelas bolotas de gema, sabe? Então o conselho que eu te dou é mexer, vai devagar, vai na moral. O meu recheio, mesmo com o fogo desligado, ele ficou com essas gemas e pedacinhos da farinha do trigo. Então eu tive que ficar... Sabe quando você fica apertando a gema nas beiradas da panela pra tentar estourar ela? Eu fiquei fazendo isso. Nesse momento, eu tava um pouquinho de saco cheio. Por quê? Porque essa massa, ela tava fervendo e ela tava me queimando. Ela tava pingando nas minhas mãos. E eu tava começando a ficar irritada, eu tava começando a ficar sem paciência. E as gemas dos ovos sujando minha mão, eu tava ficando irritada, tava ficando sem paciência. As gemas dos ovos já me deram trabalho, porque ficava aqueles pedação de clara dentro do molho que não é pra ter clara, eu tava ficando irritada. Então eu decidi peneirar o meu recheio pra tirar essas pelotas de ovo e farinha do trigo. E aí, minha amiga, meu amigo, você vai mexer e vai borbulhar e vai queimar sua mão, você te prepara, pega uma panela maior, que você vai ficar um tempinho até essa massa pegar o ponto. Fiz o meu recheio, deixei ele esfriando, eu não gravei nesse momento porque a câmera descarregou, tinha queimado a minha mão, eu tava xingando Deus e o mundo, então eu achei melhor não gravar. E eu só coloquei o meu recheio bonitinho no cantinho e continuei a receita como se nada tivesse acontecido depois de estar mais calma. Eu gosto muito de cozinhar, tá, galera? Eu gosto de cozinhar quando dá certo. Quando dá errado, eu fico brava. A torta é massa, recheio, morango e uma geleia para deixar esse morango brilhante. Então o próximo passo foi fazer essa geleia. Muito fácil, amido do milho. Vai precisar de uma gelatina sem sabor. Você pode escolher uma gelatina incolor, mas eu quis uma gelatina de morango pra ficar bonitinho. Bota água e mexe. Mexe até esse negócio ficar meio caramelo. E esqueci de falar, mas nesse meio tempo eu coloquei a minha massa no forno a 180 graus por 25 minutos ou 30 minutos ou 15 minutos, até menos, não lembro agora. O último passo é montar a torta, não é nada difícil, você coloca o seu creme na sua massa e aí você espalha bonitinho, parece um grande chantilly não, parece um grande catupiry, mas dá certo, tá? É gostoso. Depois você coloca os morangos. Eu adoro morango em coisa doce, então eu taquei morango. Quanto mais morango, melhor. Sabe a gelatina incolor que a gente fez? Você passa em cima do seu morango pra ele ficar brilhoso, bonito, gostoso, saudável. A gelatina não tem um gosto muito gostoso, tá? A gelatina pura, ela não é muito agradável porque ela não tem sabor. É uma gelatina diet. Mas na mistura de tudo, fica bom.
Você não sente o gosto dela, porque esse é o objetivo, ela não tem que ter gosto, ela tem que ser bonita. Depois você coloca amendoim. Quanto de amendoim, Vitória? Quanto seu coração mandar, minha filha? Porque eu sou apaixonada por amendoim, então eu taquei amendoim na minha torta, talvez até demais. Se você quiser colocar um pouco menos, fica à vontade. E essa é a minha torta, muito bonita, muito gostosa, e eu deixei ela de cantinho pra esfriar, porque eu ia comer só à noite. A nossa última receita é rastu dionte, é uma junção de tudo que eu fiz, o lamen, o frango e mais algumas cositas. Primeiro, a gente empanou o nosso frango, não tem nenhum mistério, você bota no ovo, bota na farinha e depois bota na farinha panko, você passa no ovo de novo, passa na farinha de novo e passa na farinha panko mais uma vez, não tem nenhum mistério. Quando a gente tava fazendo esse frango, a gente não tinha noção de que era muita comida, então... não me arrependo, mas se eu pudesse eu não teria feito o frango. Colocamos o frango na air fryer e fé. A gente decidiu fazer umas tirinhas de carne porque o nosso bacon tinha acabado, então a gente não sabia o que colocar mais no nosso lamen, só tinha o caldo e o macarrão, então ia ficar meio sem graça. Então compramos carne e cortamos essa carne em tirinhas e tentamos fazer... Sabe aquela carne do sukiá? A gente tentou fazer. Deu certo? Não. O primeiro passo era cozinhar a carne. Ó como ela fica bonita depois que você cozinha ela, sem tempero, sem nada, sem alegria. Depois a gente fez aquele tarê, o mesmo tarê que a gente fez no bacon, a gente fez pra essa carne. E nesse momento aconteceu uma tragédia. Eu fiz o tarê, eu parei a gravação e eu ia no banheiro. Na hora em que eu fui no banheiro, eu tropecei no fio. O fio derrubou a luz em cima da panela que tava no fogo, a panela virou e sujou a minha cozinha de tarê. Isso aconteceu num sábado à noite, eu passei basicamente o final de semana inteiro cozinhando. Eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de cozinhar o final de semana inteiro. Eu já tinha feito lamen na noite seguinte, eu já tinha feito kimchi, eu já tinha feito torta, eu já tinha feito frango. Então na hora que caiu esse tarê, eu precisei respirar tão fundo, porque eu tava tão de saco cheio de tudo. Graças a Deus, meu namorado é uma pessoa muito calma e me ajudou a limpar tudo. Ele falou, vai no banheiro que eu limpo as coisas aqui. Ele me ajudou a limpar toda a bagunça e me ajudou a não surtar. Então, amor, se você estiver vendo esse vídeo, que Deus lhe abençoe e te pague o dobro. Essa gravação é a gravação do segundo tarê, porque a gravação do primeiro tarê eu perdi. Lembra a carne que eu acabei de mostrar pra vocês? Então, ela meio que ficou dura. Ela ficou dura, então quando a gente colocou no tarê, era uma carne dura adocicada. A essa altura eu já não sabia muito o que eu tava fazendo, eu tava só seguindo o baile, eu já tava percebendo que a quantidade de comida era um pouco exagerada. Era frango, era lamen, era carne dura. E essa é a nossa mesa com a nossa carne dura, o nosso kimchi que estava cheirando a pimenta pura, um suquinho de abacaxi com hortelã, o nosso frango com bacon. Sim, sobrou bacon. Eu acabei de perceber que sobrou bacon. Então a gente tacou o bacon junto com o frango. E aí eu e o Lucas começamos a nossa saga de tentar comer toda essa comida. Esse macarrão, ele não é ruim, mas ele também não é bom pra lamen, porque ele é muito fino. O frango tava uma delícia, o frango tava muito gostoso, mas como a gente tava comendo tanta coisa, sabe quando você come tanto que você não consegue mais sentir o sabor da comida, você só tá empanturrado e você não pode jogar fora porque você passou a tarde toda cozinhando tudo isso e agora você precisa comer tudo? Então, experimentamos o kimchi mais uma vez. Gostoso, mas eu não comeria sozinha, eu não faria de novo. É gostoso, mas eu não faria de novo. Eu acho que eu comeria o kimchi feito por um coreano. Eu não comeria o meu kimchi. O gosto eu não gosto de acelga. Eu acho que esse é o problema. Se você gosta de acelga, você vai achar uma delícia. Mas eu não gosto do cheiro da acelga, do gosto da acelga. Tá que no kimchi a acelga não tem muito gosto de acelga. Ela tem gosto de pimenta, mas tudo bem. Pra finalizar com chave de ouro, eu comi a torta. A torta estava uma delícia. Não tem como você errar numa torta de morango. Se você erra numa torta de morango, pelo amor de Deus. A torta estava uma delícia. Ela estava um pouquinho quente ainda, mas estava muito saborosa. Eu comi essa torta só de noitão porque eu estava empanturrada.
E essas foram as 5 receitas que eu fiz nesse meu final de semana. Admito que foi muita comida. Talvez eu devesse... Não, talvez eu tive... Quê? Não sei falar português. Português é uma palavra... Eu acho que seria melhor fazer essas receitas ao longo de uma semana, porque aí eu não ficaria sobrecarregada, que nem eu fiquei nesse final de semana. Mas, apesar do estresse, foi divertido, foi muito gostoso, a companhia do meu namorado, cozinhando comidinhas diferentes. Eu gravei essas receitas no final de janeiro. Eu estou gravando em abril, porque eu esqueci desse vídeo. Então, eu esqueci ele no meu drive. E aí eu lembrei, nossa, é verdade, eu tenho receitas pra gravar. O que vocês acharam? Vocês gostaram desse formato? Vocês gostariam de ver mais receitas? Se sim, quais receitas? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever, de dar um like, de visitar o meu canal principal, caso você queira assistir mais vídeos, e me diga nos comentários quais vídeos que eu posso fazer nesse nosso canal secundário. Eu me fantasio, eu faço mais receitas, eu jogo mais The Sims, o que eu faço? Eu vou deixar o link de todas as receitas aqui na descrição do vídeo, então se você quiser fazer alguma dessas receitas, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, se cuida e nos vemos num próximo vídeo. Tchau!